Sempre tem essa entradinha, essa esperazinha, para que comece a chegar o pessoal. Vamos lá, estou esperando, estou aguardando a entrada da turma. Alexandre, grande Alexandre, é o primeiro sempre a chegar, ou chega no meio. Boa noite, Alexandre, tudo bem com você? Vamos esperar um pouquinho mais para entrar o resto do pessoal, entrar mais gente, para a gente poder conversar. Para ter hoje mais uma live do interesse de todo mundo, seu também, de todo mundo que está no universo do supermercado ou no universo empresarial. Grande Jomar, meu amigo Jomar, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo a essa live de hoje. Como é que estão as coisas lá no supermarket, né? Então, pessoal, hoje eu tenho um tema, mais uma vez um tema interessante para vocês, um tema que eu tenho certeza que vai complementar aquele tema que eu comecei ontem, vai trazer mais informações a respeito daquilo que a gente começou a falar ontem. É uma questão de extrema importância para todo mundo do universo empresarial, para todos os que atuam no universo empresarial e particularmente também para a turma que está em supermercado, que é até menos afeita a usar esses tipos de instrumentos, esses tipos de ferramentas na estruturação do negócio da empresa. Então, eu vou falar hoje sobre mais um desses temas, que são temas interessantes. Peguem papel e lápis, porque tem algumas informações que eu vou passar aqui que são, como eu disse, importantes para você e que vão ajudar você a dar continuidade ao trabalho de estruturação do negócio da sua empresa para o futuro, tá? Nossa ideia, como sempre, ou nossa proposta, como sempre, é fazer essa live com um tema sendo discutido durante cerca de 30 minutos, um pouquinho menos, um pouquinho mais, e logo em seguida abrirmos, ou então mesmo ao longo da nossa conversa, abrirmos para que vocês façam suas perguntas, tirem suas dúvidas, me mandem questionamentos a respeito dos assuntos e também de outras coisas que digam respeito ao universo supermercadista. Então, é uma live que eu pretendo sempre que seja interativa, que tenha participação de todos. Quanto mais participarem, quanto mais pessoas participarem, mais animada termina sendo a live. Quanto mais perguntas forem enviadas, melhor é para o desenvolvimento do raciocínio da live e normalmente as perguntas feitas por um interessam de certa forma aos demais. Então vamos entrando e vamos colocando já suas perguntas se vocês quiserem. Eu estou aqui à disposição desde sempre para ajudar da maneira melhor possível os esforços que vocês estejam fazendo ou queiram vir a fazer para fazer crescer e vender mais as suas empresas, vender mais, ter mais lucro também, que é, no final das contas, o grande objetivo de todo mundo, né? Então é essa a ideia e eu conto com vocês para estar comigo aqui e me ajudarem a participar me ajudarem participando da live, né, com suas perguntas, suas dúvidas, seus questionamentos. Bom, são 8h35, a gente já deu o nosso tempo
de 5 minutos para que comecem a entrar todos. Quem entrou, tudo bem. Quem não entrou ainda vai entrar em seguida. E a gente vai ter, como sempre, também essa live gravada e exposta no IGTV. Desculpe. Essa mensagem eu passo depois, porque eu não tenho certeza bem como é que vai ser isso hoje. Mas, nesse momento, a gente vai começar a falar sobre o nosso tema. O tema de hoje é análise SWOT. Análise SWOT, para quem já escutou falar, eu estou recordando, é uma avaliação da empresa sobre si mesma. É uma análise que a empresa faz sobre si própria. Essa sigla SWOT é uma sigla que foi naturalmente estabelecida pelos americanos, que normalmente são os que mais avançam nesses assuntos ao longo do tempo, e é uma sigla que em português se traduz por forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. É isso em que se constitui a análise SWOT. Ela é feita para que a empresa, boa noite, Mercadinho Coqueluche. Ela é feita para que cada empresa possa avaliar a si própria, tá? Cada empresário possa avaliar a sua própria empresa do ponto de vista das fraquezas e das forças internas da empresa, e depois eu vou dar o exemplo do que são essas forças e fraquezas para que vocês entendam bem isso, e as ameaças e oportunidades que dizem respeito à relação da empresa com o ambiente externo, com o mercado, com a concorrência, com o conjunto do mercado com quem ela se relaciona. Então, vamos começar falando da análise SWOT, tratando de um aspecto, do primeiro tópico compreendido nessa análise, que são as forças. As forças nada mais são do que as capacidades ou as competências da empresa para desenvolver bem o seu negócio. Um exemplo de força: se você tem capital suficiente para bancar seus custos sem pedir empréstimos, sem estar recorrendo a bancos, sem estar necessitando desse tipo de situação, você tem uma força na sua mão. Se você tem uma equipe de vendas montada boa, de boa qualidade, com boa qualidade de atendimento ao cliente, você tem uma outra força na sua mão. Se você tem um sistema robusto que lhe proporciona análises, informações, detalhes sobre o desempenho da sua empresa, sobre o desempenho do seu cliente, você tem uma nova força. Se você trabalha corretamente e analisa frequentemente os fluxos financeiros da sua empresa através por exemplo, de um instrumento gerencial como é o DRE, você tem uma força. Deu para entender o que são as forças sobre as quais a gente está falando aqui? As forças são aquilo que a empresa tem em função das suas próprias competências, das competências do seu quadro de pessoal, dos seus recursos humanos, da sua estrutura de funcionamento, do conjunto que forma essa organização e que tem características particulares e positivas para fazer com que essa organização siga em frente. No segundo caso, nós temos as fraquezas, que também são as fraquezas internas da empresa. Tá? As forças são internas, portanto, são aquelas fortalezas, são aquelas competências que a empresa detém, e as fraquezas também são da empresa,
Mas ao contrário, naturalmente, ao contrário das forças, são pontos fracos, são pontos de baixo desempenho, são pontos onde a empresa deixa a desejar. Então, por exemplo, a falta de informações sobre o seu cliente, sobre os seus, um baixo mix de produtos, uma oferta deficiente, isso é uma fraqueza. A falta de informações sobre o seu cliente, como eu disse antes, é uma fraqueza. Um quadro de pessoal de qualidade baixa, que não tem uma percepção clara do valor do cliente, da importância do cliente, é uma fraqueza. A falta de dinheiro que faz com que você precise recorrer a empréstimos e coisas assim para manter a empresa é uma fraqueza. Então veja, nós falamos de forças e falamos de fraquezas. Só relembrando, forças são as competências que a empresa detém. É aquilo que já está inerente à própria estrutura do negócio. Como eu falei, né? A questão de uma equipe de vendas eficiente, uma equipe de trabalho eficiente, né? Uma variedade de produtos que atenda ao cliente, atenda perfeitamente às necessidades do cliente, uma loja agradável, um espaço acolhedor, informações de qualidade, administração dos aspectos financeiros da empresa. Isso tudo são forças, porque eles permitem a você conhecer muito bem sua empresa e saber o que é que ela pode fazer para seguir em frente. Por outro lado, como a gente também já falou, as fraquezas são o reverso dessa medalha. São aquelas questões em que sua empresa é fraca, é pouco competente, necessita se aprimorar, necessita se desenvolver para poder se manter no negócio, para continuar lutando pelo negócio, né? Para continuar tentando conquistar o espaço em um negócio tão disputado como é o negócio supermercadista. Então, entendidos forças e fraquezas, que são instrumentos de análise interna, de avaliação interna da nossa estrutura, vamos falar agora das oportunidades e das ameaças. O que são oportunidades? Nós estamos falando de fora, tá? Nós não estamos mais falando de dentro da empresa. Nós estamos falando a respeito de coisas de fora da empresa. Então, o que são oportunidades? Por exemplo, uma concorrência deficiente é uma oportunidade, porque você pode ocupar o lugar que essa concorrência está deixando livre. Uma região em que você atue e que não haja uma concorrência pesada. Bom, estamos falando novamente de concorrência. Vamos falar de outro aspecto. Uma oportunidade de mercado. O fato, e eu vejo aqui alguns, de você ainda não ter todas as seções na sua loja. Então, a possibilidade de você colocar novas seções na sua loja, ampliar a oferta da sua loja, ampliar a gama de produtos que você oferece, as categorias de produto que você oferece, são uma oportunidade de mercado. São uma possibilidade de você estar oferecendo um serviço de melhor qualidade ao seu cliente. Outra coisa, se você tem uma estrutura de comunicação que seja barata, que você possa ativar e fazer com que faça acontecer a sua informação para o ambiente externo, isso também é uma oportunidade, tá? Se você está num local onde
o fornecedor lhe atende, aonde você tem possibilidade de fazer compras a preço bom, em boas condições, tá? De obter financiamento do fornecedor. Não é financiamento de banco, né? É financiamento de outros tipos de emprestadores de dinheiro. É o financiamento do fornecedor. Se você tem uma boa relação com o seu fornecedor, além de ser uma força lá como elemento interno da empresa, é também uma oportunidade para você trabalhar esse aspecto e conseguir melhorar o seu capital de giro, melhorar as suas condições de obtenção de resultado por pagar a prazo e vender à vista. E as ameaças? Quais são as ameaças? As ameaças são aquelas que vêm do ambiente externo e que a gente não domina. A gente não consegue dominar. Por exemplo, você não consegue dominar a chegada de um novo concorrente na sua área. Você não consegue evitar que um atacarejo se instale na sua vizinhança. Você não consegue evitar os fatores econômicos. A elevação de impostos, isso não está na sua mão evitar. Você não tem domínio sobre isso. Você não consegue influir nesse tipo de coisa. Porque, eita, tá travando aí, pessoal? Peraí, deixa eu ver. Pode ser que esteja aqui com a internet errada. Deixa eu ver aqui, viu? Peraí, um minutinho só. Segura aí. Ok, voltei. Vamos ver se melhora agora. Porque aqui eu tô com a internet certa, viu, Alexandre? Não tô com problema nenhum. Para mim não tá travando. Se vocês estiverem com esse problema, provavelmente pode ser da internet de vocês. Mas então vamos lá. A gente estava falando disso. De questões que são alheias ao mercado, aliás, à nossa própria empresa, e que estão no mercado externo, quer dizer, que são ações, situações que vêm do exterior da empresa. Então, essas ameaças, tá, pessoal? Essas ameaças são os riscos sobre os quais a gente não pode interferir. Como eu disse, a entrada de um novo concorrente na sua região, a dificuldade da cadeia de suprimento da sua região, você às vezes tem dificuldade, o fornecedor não vai lá, o fornecedor não entrega regularmente, o fornecedor não atende você na medida em que você precisa. Isso é um problema, isso é uma ameaça, tá? Que você não consegue às vezes resolver, porque não está na sua mão, não estão na sua mão as rédeas para controlar esses problemas. Então, falamos disso e falamos também da questão econômica, não é? Nós não temos como influir sobre a taxação que o governo estabelece, sobre os impostos, sobre o aumento de luz, de gás. Nós não temos como influir. Então, nós não temos força, quer dizer, não temos capacidade de dominar esses fatores. E temos que saber que eles existem, que eles acontecem. Por exemplo, uma grande ameaça é a situação da pandemia, que nesse momento continua sendo algo muito grave, até, vamos dizer, mais grave do que foi no ano passado, e é uma ameaça ao mundo dos negócios. Embora, para o segmento supermercadista, tenha se transformado em uma oportunidade na medida em que o governo está oferecendo às pessoas, principalmente pessoas de menor poder aquisitivo, o auxílio emergencial, que mesmo sendo menor nesse ano, mesmo sendo entregue a um grupo menor de pessoas,
mas ainda assim são 44 bilhões de reais que vão estar sendo postos na economia brasileira. É muito dinheiro. E vão para as mãos de pessoas que vão transformar esse dinheiro que vai chegar na mão dela, com certeza, prioritariamente em alimento, em higiene, em limpeza. Então, o supermercado tem essa oportunidade. Olha, Mercadinho Coqueluche, sim, essas lives acontecem todo dia. Se você quiser ver as anteriores, basta que você entre no Instagram da Universidade do Supermercado, basta que você se transforme em um seguidor nosso e você vai conseguir ver todas as anteriores. Hoje já é a 13ª live que eu estou fazendo todos os dias, só não fiz nesse sábado e domingo. Então, temos uma quantidade grande de informações que estão já lá contidas, e até eu quero convidar também você para conhecer, para entrar, para se inscrever na nossa Universidade do Supermercado. Basta que você vá na bio do Instagram e você toque lá e diga que quer se inscrever, e entre e se inscreva na Universidade do Supermercado. Com isso você vai ter mais conhecimento. Esses assuntos, esse, por exemplo, de hoje, está lá discutido de uma maneira muito mais aprofundada, muito mais detalhada, em uma aula que eu estou dando, uma aula sobre planejamento estratégico. Mas vamos adiante então. Nós já identificamos aqui as nossas forças, o que são as nossas forças, como a gente reconhece as nossas forças, como a gente reconhece as nossas fraquezas, que são do ambiente interno da empresa, são inerentes ao nosso negócio, à nossa operação e às nossas competências internas, tá? E já identificamos aqui as chamadas oportunidades e ameaças, que são fruto do ambiente externo, do meio aonde a gente está, envolvido, no meio onde a gente está trabalhando, aonde a gente está desenvolvendo o nosso negócio. Então, nós temos aí esse conjunto de 4 informações, né, que são preciosas. Isso é uma análise que nós, como empresários, temos que fazer. Podemos recorrer a outras pessoas e tudo mais, mas nós podemos recorrer a esses instrumentos, nós mesmos, empresários, para desenvolvermos as nossas ideias a respeito. Então, respondendo aqui a uma pergunta feita pela Tice, como programar um planejamento estratégico num momento duvidoso? Tice, você não vai viver nenhum momento em que você tenha certeza de tudo que vai acontecer. Porque um planejamento estratégico não é para curto prazo. Um planejamento estratégico é para curto prazo, para médio prazo e para longo prazo, tá? Então, vai sempre haver incertezas, vai sempre haver dúvidas, tá? Mas você, como empresário, você, como pessoa que domina o seu negócio e sabe qual é o futuro que você quer dar, qual é o futuro a que você quer levar o seu negócio. Por exemplo, você está aí no Ceará, tá certo? Está aí dentro desse estado maravilhoso. Eu morei em Fortaleza durante 2 anos, adoro o Ceará, adoro Fortaleza, adoro as pessoas do Ceará, tenho grandes amigos no Ceará. Então você que está aí, tá, vivendo esse momento, como está sendo vivido em todo o Brasil, você pode até aproveitar esse momento em que a gente não está numa atividade tão frenética do dia a dia, para fazer o seu planejamento estratégico, fazer o seu planejamento de curto, médio e longo prazo. E aí você vai fazer para 6 meses, para 1 ano, para 2 anos, para 3 anos, quantos anos você queira. O que é preciso você ter em mente é que você precisa saber, isso nós falamos na aula, eu não gosto de chamar de aula, mas
na nossa conversa de ontem, tá? Que é você definir qual é a visão que você tem para o seu negócio. Esqueça o que está acontecendo agora nesse momento. É o que você pensa em ser. É o que você pensa que o seu supermercado, a sua loja, o seu hortifruti, o que for, será daqui a 3 anos ou 2 anos, como você queira. Você está em que cidade do Ceará, Tice? Tá? Então, você está, por exemplo, numa cidade do Ceará, que você não me disse ainda, mas irá me dizer certamente, e você está, nesse momento, Fortaleza, ótimo, um lugar maravilhoso, adoro Fortaleza, uma turma boa danada. Mas voltando, então você está em Fortaleza, e você tem, vamos admitir, você tem uma loja em Fortaleza, no bairro do Meireles, por exemplo, ou em Aldeota, ou na Praia do Forte, ou você tem no centro. Enfim, você tem uma loja em um local de Fortaleza. Qual é uma visão que você pode ter para o futuro do seu negócio? Bom, daqui a 2 anos, por exemplo, se você estiver projetando em 2 anos ou 3 anos, eu quero estar em mais 1 ou 2 bairros de Fortaleza. Então, daqui a 2 anos, o que hoje é uma loja minha, eu quero transformar em 3. Quero chegar daqui a 2 anos com 3 lojas abertas em diversos bairros de Fortaleza. Que tipo de gente eu quero atender? Que tipo de cliente eu quero atender? Eu quero atender os clientes de classe AB, por exemplo. Então você não vai poder ir para um bairro de poder aquisitivo baixo. Você tem que ir para a Aldeota. Você tem que ir para o centro. Você tem que ir, aliás, dependendo do tamanho da sua loja. Se a sua loja for grande, tiver estacionamento, tiver tudo isso, beleza, aí você pode ficar numa área um pouco mais afastada. Mas mesmo assim, o grande desenvolvimento que está acontecendo nesse momento é de lojas de bairro, lojas de vizinhança, que as pessoas podem ir a pé até elas, que não precisam tomar carro para pegar um carro, nem um ônibus, nem qualquer transporte ou um táxi para ir até elas. Então, essa é uma maneira de você criar uma visão para a sua empresa. Aí você vai criar, como nós falamos ontem, uma missão. A missão é o quê? Nada mais é do que a maneira pela qual você vai conseguir fazer com que isso aconteça. Então você vai dizer, eu quero atender muito bem o meu consumidor atual, aumentar minhas vendas e os meus lucros e ter uma reserva financeira para investir no desenvolvimento dessas novas lojas. Isso é um plano seu. Isso é um plano de negócios. Tá? E a terceira etapa é o quê? Eu quero fazer tudo isso, mas eu quero fazer isso com honestidade, com ética, sem roubar ninguém, sem agredir as pessoas, cobrando preços justos, tendo lucro que me é devido, sendo honesto com meus funcionários, pagando salários que os meus funcionários merecem, premiando esses funcionários. Para quê? Para a gente conseguir fazer com que esse nosso objetivo, que a gente deseja alcançar, ele esteja alinhado com as nossas ações, com as nossas iniciativas, a nossa maneira de agir. E aí, o que é que você vai precisar saber para poder entender como é que a sua empresa, como é que você deve se direcionar para ir atingindo esses esforços que você precisa atingir, para consolidar esses esforços? Você vai precisar saber como é que está a sua empresa hoje. Por exemplo, você quer que o seu funcionário atenda muito bem, mas se seu funcionário não está treinado, isso é uma fraqueza da sua empresa. Se o seu funcionário, por contrário, já presta um excelente atendimento ao cliente, você tem uma fortaleza.
A fortaleza não é a cidade, né? Tem uma força dentro do seu negócio. Agora, se naquele local que você está querendo se instalar já tem um concorrente, isto é uma ameaça. Se não tem ninguém, é uma oportunidade. Viu como é fácil, a partir de um exemplo seu mesmo, você avaliar tudo isso? Então nós falamos aqui da primeira parte, que é visão, missão e valores, e estamos falando agora de fraquezas, forças, ameaças e oportunidades. Então, veja bem, você tem metas e fortalezas. Maravilha, isso é ótimo, é preciso ter. É preciso ter. E fazer um acompanhamento constante dessas metas e fortalezas. E isso você precisa fazer através de uma análise financeira e de outras informações que você precisa colher para saber se aquilo que você está fazendo está lhe levando ao caminho certo. Por exemplo, é preciso você saber como está a situação do atendimento aos seus clientes todo dia. Quantos clientes você tem por dia? Está aumentando isso? Está baixando? Como você está vendendo? Está vendendo mais? Está vendendo menos? Que lucro você está conseguindo ter? Maior ou menor? Qual é o seu custo de variável? Qual é o seu custo fixo? Então, todo esse conjunto de informações, isso tem importância para você entender se você está tendo ou não sucesso no desenvolvimento do seu negócio. Mais uma vez, Tice, eu quero convidar você a se inscrever na Universidade do Supermercado e encontrar lá dentro muitas coisas de seu interesse, assuntos, cursos importantes de seu interesse, justamente para você tomar decisões como essas que você está precisando tomar hoje em dia, tá? Você compreender melhor, lá tem um curso de planejamento estratégico, lá tem um curso de avaliação de desempenho, onde eu faço um trabalho em cima do DRE, falando de cada ponto do DRE e, além disso, trazendo um exemplo de DRE efetivo para que você conheça cada característica que está ali apontada, para que você identifique aonde estão as necessidades de ajuste. Eu tenho uma outra proposta lá, um outro curso, que é o curso de gerenciamento de categorias, que é ótimo que você possa também utilizar na sua empresa, porque vai fazer a sua empresa dar um salto de qualidade e de diferenciação diante do consumidor. E um curso de resolução de conflitos, aonde você pode entender como criar harmonia no seu negócio, como criar um ambiente produtivo, proativo, harmônico, sem brigas de sócios, sem brigas com executivos, fazendo com que seus funcionários sejam participantes dos negócios. Então, veja bem, é disso que a gente vem falando nessas lives todas. É disso que a gente vem falando ao longo do tempo. Claro, de uma maneira mais superficial, mas que estão aprofundadas lá na Universidade do Supermercado. É isso mesmo, é um quadro de SWOT, é uma análise SWOT que a gente falou hoje. Só que a gente deu o nome em português, porque não faz sentido a gente estar falando aqui com todo mundo que é brasileiro, todo mundo que fala português, não faz sentido a gente estar usando uma expressão americana, embora essa seja a expressão que se usa no mercado, em todos os lugares. Mas então é uma análise SWOT mesmo, é uma análise de fraquezas, forças, ameaças e oportunidades que a gente está propondo que vocês façam aqui para entenderem melhor o seu negócio. Amanhã nós vamos continuar falando sobre mais temas ligados ao planejamento estratégico, tá? Então, vocês vão sair daqui, quer dizer, vão sair daqui não, estou pensando em sala de aula, olha só. Vocês vão, a cada live dessas que a gente está fazendo, eu fiz a primeira ontem a esse respeito, a segunda eu estou fazendo hoje,
vou fazer terceira e a quarta, amanhã e depois, você vai estar entendendo melhor uma parcela do trabalho de planejamento do seu negócio, construindo na sua cabeça, se é que você não tem ainda isso, mas se tem, sempre é bom repassar esse trabalho de planejamento do seu negócio. E se você quiser isso mais aprofundado ainda, é como eu disse, vão e se inscrevam, vão na bio e se inscrevam na Universidade do Supermercado. Lá você vai ter isso detalhado em um curso robusto, com conhecimento efetivo, de qualidade, com uma análise de um DRE completo, do princípio ao fim, da receita até o lucro final, para vocês entenderem como é que podem manejar esse instrumento de avaliação financeira, que é importantíssimo para a empresa de vocês, para todas as empresas, né? E para as empresas de vocês, supermercadistas, aonde os lucros são tão baixos, aonde vocês têm lucros tão reduzidos e precisam estar olhando constantemente os detalhes de receitas, de margem de contribuição, de custos fixos, de custos variáveis, de perdas, para poder gerir bem a sua empresa. Então, pessoal, eu continuo aqui, aqueles que quiserem fazer perguntas, eu continuo aqui à disposição de vocês, quiserem tirar dúvidas ou sobre esses assuntos que a gente falou hoje, ou sobre outros assuntos que vocês tenham dúvidas, que vocês queiram esclarecer, por favor, estejam à vontade e me mandem suas perguntas, porque eu vou ter o maior prazer em estar respondendo. Agora é hora de vocês falarem, de vocês me dizerem o que querem ouvir. Então, estou aguardando. Está entrando uma turma boa hoje. Pessoal, olha, a turma que está entrando agora e que não conseguiu assistir a live desde o começo, não se preocupe. Porque no final dessa live, é bom que você fique aqui para a gente conversar, para você me mandar perguntas, para você tirar suas dúvidas e tudo. Mas quando a gente finaliza a nossa live, a gente coloca essa live no IGTV. Logo em seguida aqui a nossa participação ao vivo, a gente manda essa live para o IGTV da Universidade do Supermercado no Instagram. Então é só você entrar lá que você vai conseguir assistir a essa live completa e a todas as outras 12 lives que eu já fiz anteriormente. Então, isso fica à sua disposição para quando você quiser. Vá lá, assista, eu tenho certeza que você vai ter proveito nessas informações. E eu continuo aqui esperando as perguntas de vocês. Um detalhe que eu quero destacar aqui, além, meus amigos, além do que a gente está entregando na nossa Universidade do Supermercado, eu estou todas as segundas-feiras respondendo apenas aos alunos inscritos na Universidade do Supermercado, respondendo particularmente a cada um sobre suas dúvidas. O Alexandre já tem essa experiência, o Bruno, que é do Mercado Lucas, já tem essa experiência, tá? Aliás, que não é do Mercado do Lucas, perdão, é outro mercado que tem essa experiência. Então, e outros alunos meus, eu estou respondendo pessoalmente essas perguntas a eles. Eu acumulo as perguntas que são feitas de segunda a sexta-feira de uma semana e na segunda-feira seguinte eu estou respondendo. Vamos lá. Como aumentar e melhorar nossa produtividade nesse momento? Tice, uma das formas de aumentar a produtividade é estruturar um bom plano de chão.
Você conhece esse mecanismo? Você tem ideia de como funciona um plano de chão? Porque se você não tem, isso também está na Universidade do Supermercado. E isso também eu tenho condições de lhe transmitir, desde que você esteja como aluno da nossa universidade, seja um inscrito na nossa universidade. Tá? Entrem lá, porque não custa nada, pessoal. Na verdade, não custa nada. Você vai fazer a sua inscrição, naturalmente, vai pagar pela inscrição, mas se em 7 dias você considerar que aquilo não valeu a pena para você, que a Universidade do Supermercado não é o lugar para você estar, não é o lugar para você aprender sobre esses detalhes que a gente passa aqui, você pede o seu dinheiro de volta e a gente lhe devolve. E o preço é meio ridículo. São R$ 597 a anuidade para você pertencer à Universidade do Supermercado. A anuidade são R$ 597 pagos uma vez só, para que você, durante um ano, tenha acesso a todos esses benefícios que a gente coloca lá e também a esse contato direto comigo, a essa conversa direta, porque aqui é muito bom, mas eu falo no nosso sistema de comunidade da Universidade do Supermercado, Unicsup, eu falo com você pessoalmente. Por exemplo, você está me perguntando como é que é ter uma melhor produtividade nesse momento. Eu estou lhe dizendo que a melhor coisa é ter um bom plano de chão. O que é um bom plano de chão? Um bom plano de chão é a maneira pela qual você distribui os seus recursos humanos, as pessoas dentro da sua loja, tá? De forma a que elas estejam presentes nos momentos de pico de movimento e que estejam descansando em horários de baixo movimento ou não tenham chegado ainda. Tem outras informações também que estão em torno da questão da produtividade. Hoje, o governo, a lei, né, trabalhista, permite, principalmente agora, durante esse período da pandemia, a contratação de terceirizados, com horários reduzidos, com salários menores. Então, a melhor forma para fazer aumentar a produtividade de um negócio supermercadista é ter uma diversidade de categorias oferecidas na loja. Categorias de importância, né? Categorias-chave vendidas na loja. Outra, uma variedade de acordo com o cliente que você tem. Uma variedade diferenciada, uma variedade de produtos de qualidade. Não só produto barato, não só viver com promoção. Atuar de forma ao cliente se sentir bem recebido na sua loja, fazer um bom atendimento, criar um ambiente acolhedor, uma boa iluminação, porque aí tudo isso vai se reverter em venda. E aí, sendo mais venda, você tem mais produtividade. Então, pessoal, é assim que a gente trabalha, né? A produtividade é a relação entre o número de funcionários que você tem e as suas vendas, ou sobre o espaço em metro quadrado que você tem e as suas vendas, tá? Ou o seu lucro, como você queira avaliar, né? Então, você tem uma série de mecanismos para poder avaliar a sua produtividade, mas o principal deles é as vendas por funcionário. Venda por funcionário, venda por metro quadrado, venda por checkout são índices que avaliam produtividade de uma empresa. Então, essas informações todas você tem na Universidade do Supermercado. E eu acrescento aqui mais informações a respeito e tenho essa abertura para que você converse conosco, para que você nos acione
durante a semana inteira e na segunda-feira eu possa estar dialogando pessoalmente com você, tá? Via WhatsApp, falando com você sobre alternativas que você pode encontrar para desenvolver melhor os seus negócios. Essa é a minha proposta, é a proposta de ajudar vocês a desenvolverem seus negócios, a crescerem, a construírem um futuro, a fazerem um plano visionário para as empresas de vocês. Porque o empresário precisa ser um visionário, precisa enxergar adiante. Quem fica olhando para os próprios pés não é um bom empresário. Eu sempre digo, supermercadista parado é supermercadista morto. Porque vai vir alguém e vai tomar o seu negócio, vai tomar o seu espaço, vai comprar a sua loja, como se diz, na bacia das almas. Porque você já vai estar aqui, ó, no gogó, sem dinheiro, perdendo grana cada vez mais, e você vai vender a qualquer preço o seu negócio. Não faça isso, não deixe que isso aconteça. Para isso, você precisa olhar para frente, não é ficar olhando para o dia a dia só. O dia a dia é importante? É. Você precisa vender hoje para pagar as suas duplicatas, as responsabilidades que você tem? É lógico que você precisa. Mas você não vai se manter só fazendo isso. Isso vira um rolo compressor e chega num momento que você não sabe mais para onde vai e nem consegue respirar. Então é preciso você aprender a entender como formar o seu capital de giro, como comprar, como evitar estoques acima do giro que você consegue dar no seu produto, como financiar seu negócio com o dinheiro do fornecedor. Que categorias podem proporcionar a você um melhor resultado para que você consiga ter capital de giro, criar criar inovação no seu negócio, instalar sistemas de avaliação, de análise, conhecer o seu cliente, o seu consumidor. Então, todo esse conjunto de coisas é essencial para que você possa conduzir o seu negócio. Isto é parte de um planejamento. Isso são os planos de ação e as iniciativas que você precisa tomar no momento em que você tiver as chamadas metas e objetivos que foram mencionadas aqui, definidas para você atingir. Você precisa ter metas e objetivos, é claro, mas você precisa antecipadamente definir quais são os planos de ação e quais são as iniciativas que você deve tomar para que essas metas e objetivos sejam atingidos efetivamente. E isso vai se casar, vai se transformar num elemento de complementação do seu plano de negócio, do seu plano estratégico de negócio. Então, é preciso compreender esses mecanismos para que você encontre as formas pelas quais você tem condições de desenvolver a sua empresa e os seus negócios. Bom, Tice, as categorias de destino, às vezes, são categorias que requerem um pouco mais de estoque, dependendo do que sejam as suas categorias de destino, tá? Por exemplo, se a sua categoria é hortifruti, uma categoria de destino sua é hortifruti, eu recomendo que seja, a rotação do hortifruti praticamente é diária. Então, o giro de estoque, os dias de estoque do hortifruti são muito baixos. Por quê? Porque você tem que ter produto fresco para vender. Por exemplo, em folhosos, você só deve ter o dia de venda. Porque senão as verduras vão murchar ao longo do dia. Né? Tomate, cebola,
Cebola e batata são um pouco mais resistentes, mas mesmo assim precisam de estoques que sejam suficientes para as vendas do dia. Quanto mais próximo os seus estoques, independentemente das categorias, estiverem do giro de produto, mais você vai estar tendo sucesso e mais você está tendo capital de giro. Agora, tem categorias, tem subcategorias que requerem um pouco mais de tempo. Por exemplo, você não pode esperar que tempero, azeite, rode tão rápido quanto deve rodar sabão em pó, quanto deve rodar detergente, quanto deve rodar café, leite em pó e coisas assim. Sempre, para fazer uma oferta de temperos, especiarias, você vai ter que tolerar um pouco mais de prazo. Perfumaria também tem um pouco mais de prazo em produtos que são mais especiais. Agora, se você está falando de sabonete, está falando de shampoo, está falando de creme rinse, está falando dessas coisas, é pau na pleura, meu amigo. Não deve fazer estoque disso, não. Cuidado com os estoques. Cuidado com as conversas de vendedor que chegam para você ou para o seu comprador para oferecer propostas extraordinárias. A turma da bebida, das cervejas, é especialista nisso. Em empanturrar seu depósito de bebida, de cerveja, e você chega numa situação que você precisa pagar suas contas e o que você faz? Queima produto, perde dinheiro, põe dinheiro fora porque você se estocou muito além do que era a sua necessidade. Então, a principal providência é verifique qual é o giro dos seus produtos. Verifique qual é a maneira pela qual os seus produtos são comprados pelo seu cliente. Não é pelas que você vende, não. É qual é a velocidade pela qual o seu produto é comprado, o produto que você oferece é comprado pelo cliente. A carne, por exemplo, pão, é outra coisa que deve se trabalhar para o trabalho do dia. A carne não, a carne tem que ter um pouco de estoque, sim, sem dúvida, mas o pão, por exemplo, o pão francês é do dia. Pão velho não presta. Agora, o pão empacotado, dessas empresas que vendem pão industrial, esse pão você pode comprar para o mesmo dia, e é assim que normalmente é feito o abastecimento, e pagar com 30 dias, com 28 dias. Imagine o que você ganha de giro. É esse o olho que você tem que ter. Não importa a questão de quantos dias de estoque você deve ou não deve ter. Se a categoria é rotina ou destino. Tá? Uma categoria destino e uma categoria rotina não podem ter ruptura de produto, mas jamais devem ter excessos de estoque. Excesso de estoque é dinheiro parado, que impossibilita você de diversificar a sua oferta, impossibilita você de criar novas condições de conquista do seu consumidor. Então, é isso que você tem que estar preocupado. É o famoso um olho no gato, outro no peixe. Você precisa saber o que vende mais rápido, o que vende menos rápido, o que é imprescindível você ter na loja e não deixar faltar, para não perder vendas, mas que também não deve ter excesso nos seus estoques, porque isso gera perda, isso gera roubo. Todo esse conjunto de coisas que a gente detesta saber que acontece, mas que acontecem na nossa cara. E é muito dinheiro. Ninguém se iluda, vocês todos que estão aqui comigo, ninguém se iluda de que a perda é uma bobagem. A perda leva, no mínimo, eu lhe dou absoluta certeza, dependendo do nível de controle que você tem, se você tiver um departamento, uma estrutura de prevenção de perdas, você no mínimo perde 2, 3% da sua venda em perdas. Se você não tiver isso, você deve estar perdendo acima de 5% das suas vendas em perdas.
E isso é dinheiro que sai pelas suas mãos, vai pelo ralo, vai para o lixo, você não recupera de maneira nenhuma. Perda é um assunto extremamente delicado e que tem que ser muito pensado. A perda é um ladrão dentro da sua loja. É como se você convivesse com um cara que você sabe que todo dia está roubando você. Então, pessoal, isso são assuntos importantes que a gente trata frequentemente, que a gente tem lá na nossa Universidade do Supermercado sendo analisado, repisado, atualizado toda hora para que vocês tenham material de informação através de e-mail, de e-mail não, de e-books, de cursos, de artigos, de aulas curtas, tá? E dessa minha nova possibilidade, que são essas lives de todo dia, que são abertas a todos, e as nossas interações fechadas, só para alunos da Universidade do Supermercado, que acontecem todas as segundas-feiras. Então eu quero convidar vocês para estarem lá. É fácil, entra na bio, vai lá, se inscreve, paga R$ 597 da anuidade e daqui a uma semana, daqui a 7 dias, no intervalo de hoje até 7 dias mais, você pode pedir a devolução do seu dinheiro se o que você viu, o que você avaliou da Universidade do Supermercado não corresponde à sua expectativa. Você pede e a gente devolve imediatamente. Não é feito telefônica que fica mandando recado para você e dizendo que tem um plano novo. Não tem nada dessa picaretagem com a gente. A gente aqui é sério, sincero e objetivo. Você entra para se tornar um aluno e eu acredito no meu taco. Eu acredito, tenho certeza de que você não vai sair da Universidade do Supermercado. Porque o que tem lá é coisa de interesse para você. E é por isso que a gente diz, se você não quiser, experimente por 7 dias. Se você não quiser, peça seu dinheiro de volta e nós vamos lhe entregar. Ok? Uma outra coisa que eu quero lembrar a vocês é o seguinte, com um instrumento como a Universidade do Supermercado, que você pode ver no seu celular, no seu computador, no seu tablet, na hora, no dia, no momento que você quiser, quantas vezes você quiser, quantas vezes repetir aulas, cursos e tudo isso, você pode montar para a sua equipe uma pequena sala de aula na sua empresa. Você não precisa mais chamar um professor para falar de nada. Eu estou aqui para falar. E você vai me projetar lá numa televisãozinha e vai dizer, olha, escuta o que esse cara tem para dizer aí, que tem coisa aí interessante que vale a pena a gente escutar. Claro, se você achar que vale a pena. Se não achar, vá lá. Agora, lembre-se que essa possibilidade, se você tem um quadro de 10 pessoas, dessas 10 pessoas receberem a minha aula, assistirem a minha aula, da mesma maneira que você, pagando uma inscrição, só uma inscrição, não precisa cada um ter uma inscrição, você tem em mãos isso. É só botar para passar para o pessoal. Se você não quiser fazer, é uma opção sua, mas isso está na sua mão. Está na sua mão fazer. Se você tem 50 pessoas, divida em turmas de 10, essas 50 pessoas em 5 turmas. Se tem 30, divida em 3 turmas de 30. E bota a turma para aprender, para entender, para conhecer melhor as coisas, para saber quanto é importante o conhecimento e aprender caminhos que tragam, por exemplo, mais produtividade, os seus funcionários começarem a entender o que é giro de estoque, por que o estoque não pode ser muito alto, por que não deve ser muito alto. Tudo isso está na sua mão. Basta que você se inscreva conosco. Vai lá,
entra na bio, se inscreve. Na mesma hora você tem acesso a tudo isso, como eu disse, ilimitadamente. Ok? Pessoal, tá muito bom, mas é isso por hoje. Chegou o nosso horário, eu vou encerrar aqui. Como eu disse, essa nossa live, para quem não pegou desde o início, pode ir no IGTV do Instagram, da Universidade do Supermercado, e assistir a essa como a outras lives que estão lá, as outras 12 lives que estão lá dentro e que vocês podem assistir, bastando para isso ir ao Instagram, no canal da Universidade do Supermercado Unisup, e assistir essa live e as outras 12 anteriores pelo IGTV. Ok? Boa noite para vocês, um abraço e até amanhã. Amanhã eu estou aqui de novo. Abração!